cumprimenta a igreja do Senhor com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus. Não vou ser muito extenso. Meu Deus. Livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Pai. Deus, na oração do teu servo, meu Deus, foi para que o Senhor derramasse a sua presença nesse lugar. Deus, que a sua palavra vai e produza, Senhor, para o qual ela está sendo ministrada aqui esta noite. É o que nós te pedimos. Eu irei ministrar a palavra do Senhor aqui esta noite. Preste bem atenção. Você que está aí fora, não converse com seu irmão agora. Vamos prestar atenção na palavra do Senhor, porque eu digo e afirmo a vocês, a mensagem de hoje pode ser que para o ouvido de alguma pessoa, para algum jovem, pode ser que ela não vai surtir efeito, mas uma coisa eu posso te garantir: no tribunal de Cristo, Deus trará à tona a palavra dele. Deus trará à tona a falta de reverência à palavra dele. Então, portanto, vamos tremer e temer a presença do Espírito Santo no seu lugar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém? Pode se sentar glorificando ao nome do Senhor. Vivemos hoje em um tempo difícil. Muitos são os gigantes que o jovem enfrenta durante a sua vida. Mas estou convencido que há dois gigantes em destaque que precisam ser vencidos. O primeiro gigante é o entretenimento. Nunca se teve uma época tão caótica como a era do entretenimento. O entretenimento está dentro e fora da igreja hoje. Cada ano que se passa, vejo igrejas grandes com homens vestidos de ternos, fazendo estratégia para ver como atrair uma juventude, para fazer para que a juventude possa vir à presença de Deus, para fazer você vir à presença de Deus. Novas estratégias estão sendo montadas, mas eu fico observando o texto que está escrito em 1 João 2,14, que diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Quando foi que o jovem foi fraco? Quando foi que o jovem deixou de ser guerreiro? Quando foi que o jovem deixou de ser um soldado na presença de Deus? Glória a Deus. Quando eu olho para a história de Estevão, um jovem diácono da casa do Senhor, Estevão estava cheio do Espírito Santo quando ele pregava a palavra do Senhor. Mas o que me deixa espantado é que quando ele estava morrendo, Estevão ainda continuava cheio do Espírito Santo de Deus. Se a gente for buscar no Herói da Fé, vamos ver David Brainerd, um jovem missionário que com seus 29 anos estava morrendo de tuberculose, porque estava pregando a palavra para os peles vermelhas, estava ministrando a palavra para os peles vermelhas. Ele não precisava ir, mas ainda assim ele foi. David Brainerd teve a sua morte precoce, morreu cedo, morreu aos 29 anos de idade. Quando ele tossia, quando ele cuspia, ele não cuspia normal, ele cuspia sangue. Mas ele disse: eu gastarei os meus últimos dias fazendo a obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Quando foi que o jovem moderno, pós-moderno, deixou de ser forte? Quando foi que se perdeu esses valores, em que o jovem entende que ele precisa buscar a presença do Senhor de uma forma poderosa, de uma forma em que não há tempo para entretenimento, não há tempo para coisas fúteis, não há tempo para coisas banais?
essa noite. Eu afirmo isso para você. Você não vai conseguir povoar o reino de Deus gastando seu tempo com coisas fúteis, como por exemplo videogame. Eu conheço pessoas que se perguntar quantos livros há na Bíblia Sagrada, não sabem responder, mas se perguntar qualquer coisa relacionada ao mundo virtual, sabe tudo, é carteirinha, sabe de tudo. Isso é uma vergonha, isso é lamentável para os nossos dias atuais. E com isso a geração está morrendo, a geração de jovens está padecendo, porque não tem jovens comprometidos mais com o verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo. Que não seja assim com a minha vida e com a sua vida nesses dias atuais. Aleluia, Pai. Paulo aconselha Timóteo e diz em 2 Timóteo 3,14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fostes inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, mas a Escritura não poderá fazer nenhum efeito na sua vida se você não entender que ela é inspirada pelo próprio Espírito Santo. Ela não poderá surtir nenhum efeito na sua vida quando você pegar nesse livro e entender que ele não é nada. Ela não pode trazer nenhum efeito para a sua vida. Mas sabe, se você pegar a lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, então o Senhor revelará os seus segredos do céu para você. Então você será como um David Brainerd da vida. Será um jovem cheio do Espírito Santo, ousado nas palavras, ousado nas obras. Algumas coisas que você precisa saber sobre o entretenimento. A primeira coisa que você precisa saber sobre o entretenimento, sobre o desviar a mente, sobre o distrair a mente do dia a dia. A primeira coisa que você precisa saber é que ele não edifica a palavra de Deus. A primeira coisa que você precisa saber é que ele não vai te fazer bem. Ele vai te destruir. É esse o papel do entretenimento moderno. Esse é um gigante que precisa ser observado, porque ele tem entrado na nossa casa sorrateiramente, sem que nós notemos. Quando nós percebemos, o dia já se foi embora, e nós não meditamos na lei do Senhor, e nós não buscamos a presença do Senhor. Resultado, crentes vazios, crentes que são mimados, mas não são cheios do Espírito de Deus. Para ser cheio do Espírito de Deus, é necessário que descemos na presença de Deus. O entretenimento é como um câncer na sociedade. Você não percebe o que ele está fazendo com aquela vida. Por fora ela está perfeita, ela está bem, não parece ter nenhum problema, mas por dentro está corroendo aquela pessoa. Da mesma maneira, o entretenimento moderno de hoje, o divertir a mente de hoje, gastar tempo com coisas fúteis, por exemplo, assistindo filmes horas a fios, isso não glorifica a Deus. Mais dia, menos dias você se distanciará da presença de Deus. Sabe por que existe tanta frieza espiritual nos dias atuais? Sabe por que nós temos uma geração mimada? Uma geração que não gosta de ler Bíblia, uma geração que não estuda a Bíblia, que não ora, que não busca, e quando é chamada a atenção acha ruim, porque não estão na dependência do Espírito de Deus. O entretenimento está destruindo a geração presente. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Meu Deus! Jovens, o que tem ocupado a sua mente? Será que se eu fosse na sua casa e pedisse você para que você me deixasse meu histórico do seu computador, será que eu veria coisas que edificam a sua vida? Ou será que eu veria coisas que te trazem destruição? Será que se eu fosse lá hoje, deixa eu ver o histórico do seu computador, jovem. Jovem que canta, jovem que prega, jovem que é cheio do Espírito Santo aos olhos das pessoas.
Será que se eu ver o histórico do seu computador, eu teria motivos para glorificar Deus? Ou será que eu teria motivos para me entristecer? O entretenimento está destruindo a mocidade presente no século atual. Vira e mexe, igrejas por aí tem que fazer entretenimento, tem que entreter a juventude para mantê-la dentro da igreja. Meu Deus, quando eu olho para Estevão, quando eu olho para aquele homem, eu vejo a própria presença de Deus atravessar os séculos e chegar até mim, chegar até você. Será que isso é tão algo útil que você não consegue compreender? Que Estevão estava cheio do Espírito de Deus e ele pregava com toda a autoridade, e você precisa anunciar o Evangelho antes que os teus dias acabem. O salmista Davi diz: me ensina a contar os dias da minha mocidade. Hoje você é jovem, você está bonita, você está bonito. Você vai em frente ao espelho e você percebe: nossa, eu estou bonita, eu estou bonito. Mas daqui a pouco você está velho, você está velha. Daqui a pouco você é um ancião. Daqui a pouco você começa a sentir dores nas costas, nas pernas, na cabeça. Será que nós estamos tão cegos pelo entretenimento do presente século que nós não estamos enxergando o que Satanás está fazendo? Será que nós estamos tão cegos para não ver que ele está distraindo a nossa mente? Que ele está promovendo um evangelho que parece ser evangelho, mas não é evangelho? Parece ser a palavra de Deus, parece que é Deus, parece que nessa ação é Deus que está agindo, mas não é. É o espírito de Satanás. É por isso que nós temos tantos pastores, tantos evangelistas, tantos jovens, tantos pregadores que desviam da fé, porque confiam em si próprio, não confiam na presença de Deus. Vemos homens e mulheres derrotados. Glorifica a Deus, que Deus está aqui. 1 Tessalonicenses 4:1 diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Se você não perceber, se você não notar o que o entretenimento está te fazendo, você não vai adiante, você vai parar, vai durar mais dias, menos dias, você vai estagnar. Por que será que é muito mais fácil passarmos 2, 3 horas de frente de uma televisão e passarmos meia hora sequer orando? Que coisa difícil nos dias atuais. Que modernismo pobre é esse, hipócrita é esse? Onde procuramos algo para nos entreter a todo tempo, não conseguimos entrar no nosso quarto e despejar nossa alma e lavar nossa alma na presença de Deus. Isso é lamentável, isso é triste. Precisamos ver a nossa pobre realidade atual. Precisamos enxergar que o tempo está passando e você está ficando velho, e daqui a pouco você vai morrer. E se existe uma coisa que ninguém pode fugir um dia, é a morte. Mais dia, menos dia, ela vai vir de encontro a você. Ela está vindo de encontro a você. A pergunta que eu tenho para você: você tem estado na presença de Deus, jovem? Você tem buscado a Deus, jovem? A segunda coisa que você precisa saber sobre entretenimento: ele é bom a ponto de desviar das Escrituras. O entretenimento é algo tão agradável, tão bom, que nós podemos passar horas a fios dialogando com esse gigante na nossa vida. Nós podemos passar dias a fios dialogando e em comunhão com Ele, porque Ele é bom. Ele favorece o pecado e nossa natureza é corrompida por causa do pecado. Glória a Deus.
2 diz: antes tem o seu prazer. Isso aqui é para os servos do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto você fizer na presença de Deus prosperará. Mas você precisa entender que esse gigante, ele existe. Só que ele não é um gigante que você consegue ver com os teus olhos normais. Você precisa ser espiritual. Você precisa ser espiritual porque a palavra do Senhor diz: somente os espirituais conseguem entender coisas espirituais. O plano não é nessa carne sua. O plano é no mundo espiritual. O plano é dizer que Jesus volta e você fica para trás, porque você está gastando seu tempo com coisas banais, com coisas que não edificam. É por isso que muitos, quando entram na casa do Senhor, muitos vêm à casa do Senhor, sentam e não conseguem sentir nada, porque estão vazios, porque estão atuando para si depósito de lixo. Há muitos anos atrás nós ouvíamos dizer: cuidado, os pastores antigos, né? Cuidado com a TV porque ela é perigosa. Cuidado. E você acha que não é? Mais de 99,9% do que passa na TV não glorifica a Deus, não edifica a Deus, não te traz vida. Tudo que é puro, tudo que é agradável, seja isso que ocupe a vossa mente e o vosso entendimento. Nós precisamos entender. Ouça o que eu estou dizendo para você. Todos vocês estão aqui essa noite. Vocês vão voltar para a casa de vocês normalmente, como qualquer dia normal. Só que existe uma coisa que traz a diferença entre aqueles que ouvem e aqueles que não ouvem. Você tem que entender que hoje pode ser o seu último dia aqui nessa igreja. Você precisa entender que hoje pode ser a sua última hora aqui na igreja. E a pergunta é: o que tu tem feito para progredir o reino de Deus? O que tu tem produzido no reino de Deus? Nós precisamos tirar da nossa cabeça o que muitas pessoas têm ensinado por aí, que as responsabilidades maiores têm que ir para os adultos. Não! A responsabilidade é igual. Todos nós teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo um dia. Precisamos destruir esse gigante. Esse gigante está hospedado na nossa casa. Esse gigante tem feito o seu trono na nossa mente. Precisamos destronar esse gigante da nossa mente. Esse gigante não pode ficar aí. Esse gigante não pode prevalecer aí. Ele tem que sair daí. Você tem que entender que você é uma pessoa que não é daqui. Você é do céu. Aleluia! Glória a Deus! E o outro gigante que precisa ser vencido chama-se apostasia. Apostasia significa renúncia de uma religião ou crença ou abandono da fé. Ou seja, é o desvio do foco, é a perca do temor, perca do prazer na lei de Deus, esfriamento. Paulo nos advertiu acerca deste tempo em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Onde ele vai dizer para mim e para você: porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Há pessoas que acreditam que nesses últimos tempos haverá um avivamento tremendo, pois eu digo e afirmo: não vai haver avivamento nenhum enquanto a igreja não entender que ela precisa descer, enquanto o jovem não entender que ele precisa ser o sal e a luz desse mundo. Foi essa a qualificação que Cristo nos deixou. Não se engane, não pense. Como está dizendo por aí, o avivamento poderoso. Como é a última vez que você viu almas se render aos pés de Cristo, chorando, gritando por causa dos seus pecados repugnantes, por causa dos seus pecados repugnantes? Qual foi a última vez que você ouviu alguém vir à frente da igreja: pastor, eu quero Jesus, eu quero aceitá-lo? É tempo de nos preocuparmos, porque a hora está chegando, o dia está se aproximando.
precisamos despertar-nos. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses 2:3 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Essa história por aí que vai haver um grande avivamento, isso é balela. É tempo de apostasia. É tempo que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros genuínos servos de Deus irão enxergar a apostasia lítida na cara, pois ela está presente em todos os lugares. Hoje, para cada 6 pessoas que você perguntar, 6 jovens que você perguntar, se ele já foi da igreja, se ele está na igreja, pelo menos 4 irão dizer que são desviados. Tempo apostata, tempo de esfriamento na fé, tempo de falta de reverência, tempo em que as pessoas deixaram de ter reverência à presença do Pai. Precisamos entender que a coisa vai apertar mais ainda. E somente jovens e homens e mulheres comprometidos com o verdadeiro evangelho irão enxergar. Aleluia! Irmãos, a coisa não vai melhorar, a coisa vai apertar. Você tem pouco tempo para fazer o que Deus colocou nas suas mãos. Você tem poucas horas para realizar o que Deus colocou nas suas mãos. Não é tempo de perdermos tempo com coisas fúteis, coisas que não edificam, coisas que não trazem glória para Cristo, coisas que não glorificam a Deus. Não é tempo de nós gastarmos o nosso tempo com coisas alheias, shoppings e todas essas coisas que tem por aí afora. É tempo de despertamento espiritual. É tempo de despertarmos espiritualmente, porque existe uma geração aí fora que está morrendo. Estão morrendo e nós estamos no nosso mundo tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. É tempo de despertamento espiritual. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo dando conselho a Timóteo, pois Timóteo estava enfrentando grandes circunstâncias problemáticas no seu tempo. Então Paulo vai dar conselho a Timóteo. Paulo vai dizer, ele vai dizer o primeiro conselho: mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ser sóbrio é ter capacidade de ver as coisas com consciência e prudência. Isso é ser sóbrio. É você entender o que está acontecendo nos dias atuais. É você não se contaminar, é você enxergar. Não se envergonhe da cruz de Cristo. Não se envergonhe da cruz de Cristo. Você precisa entender que o tempo é difícil. A hora está difícil. Aqui eu assemelharei os jovens do presente séculos. Os jovens do presente séculos podem parecer, por exemplo, a um jovem que vai para uma guerra. Bomba está zoando para todos os lados. E ele está lá no seu celular e ele está tirando selfie para ver quantas curtidas ele vai receber. Mas ele não sabe que ele está numa guerra. Bomba está zoando para todos os lados, mina para todos os lados. E ele está lá tirando foto. Então de repente o comandante aparece e diz: o que você está fazendo? Então ele diz: nada, senhor. E o comandante então vai dizer: por que você não está dando cobertura aos seus amigos? Aí o comandante ainda irá dizer: olha, os seus amigos acabaram de morrer. Então você cai em si e percebe que você deveria cumprir aquele lugar. Você deveria dar cobertura àquele lugar. Sabe o que eu estou querendo te dizer com essa história? Como pode você estar tranquilo, sendo que 97% da sua classe de aula está indo para o inferno? Como pode você estar tranquilo, sendo que muitas pessoas da sua casa, da sua família não aceitaram Jesus ainda? Como pode estar tranquilo nesses dias difíceis? Como você não pode enxergar essa triste e dolorosa realidade? Como pode haver sossego para sua alma, você que está aqui hoje? Como você pode voltar para sua casa, deitar na sua cama, colocar a sua cabeça sobre o travesseiro e saber que o teu pai, que a tua mãe, que aquelas pessoas que você convive ao seu redor estão perdidas? Não há salvação para elas se elas não se arrepender. Mas como se arrependerão se nós não pregarmos para ela? Como elas se voltarão para Jesus se nós não dissermos para ela que elas estão correndo risco? Elas estão correndo risco de morar no inferno. E o inferno não é um lugar bom para se estar. Eu levo
nessa noite? O que você espera? Você espera que a sua irmã vai para o inferno? Você espera que a sua classe vai para o inferno? É tempo de você enxergar a triste realidade dos dias de hoje. Os dias de hoje já deixaram de ser dias bons. Os dias de hoje é aquela palavra que diz: o reino de Deus é tomado à força. Os dias de hoje o reino de Deus é tomado às forças. As forças! Não há outra maneira de alcançar o reino de Deus senão a força, senão buscar a presença de Deus. Não é possível que nós estamos bem se nós passamos em frente a um bar e nós vemos pessoas se trocar, nós vemos pessoas se destruir como se nada tivesse acontecido. Nós voltamos para a nossa pobre e triste realidade. Você está bem, você está na presença de Deus, mas nós estamos sabendo que o noivo jaz às portas e que ele já está voltando, e ele vai dizer um dia para você: mostre-me as tuas mãos. E você se envergonhará de mostrar as tuas mãos, ou você mostrará as tuas mãos com as obras que ele colocou nas suas mãos? A coisa está difícil e a coisa vai apertar. As pessoas não vêm mais à igreja com prazer. Muitas pessoas já deixaram o prazer da obra de Deus. Muitas pessoas entram num culto como esse e quando dá 9h30 já estão incomodadas, já querem ir embora. É a triste realidade dos dias atuais. É a triste realidade dos crentes atuais. Perderam o temor, perderam o fervor. Antes têm confundido o Espírito de Deus com toda espécie de manifestações que a gente tem visto por aí afora. Mas parece que não há Elias que se levante. Parece que não há Elias que se levante contra esses gigantes que estão no presente século. Parece que não há Elias que se levante contra esses Golias que estão no presente século. Parece que não há Davi, um jovem que foi e acabou com a raça daquele gigante. Parece que não há pessoas dispostas a entrar no teu quarto, a fechar o teu quarto e passar horas a fio orando, até que do céu Deus responda, até que do céu Ele veja o Espírito de Deus derramar a sua presença. Até que do céu ele perceba que de fato o Cordeiro de Deus ouviu a sua oração. Jovem, quando você entra no teu quarto para orar, quantas horas você passa no teu quarto, a porta trancada? Quando você entra no teu quarto e coloca a Bíblia sobre a cama ou sobre a mesa, quanto tempo você disponibiliza para Deus? Quanto tempo você disponibiliza para coisas fúteis, para coisas banais, para festas bobas, onde não edifica? Quanto tempo você gasta adorando a Deus? Essa geração precisa de fato ser avivada. Essa geração precisa recuperar o fervor espiritual, voltar às raízes espirituais. Essa geração precisa ser um Carlos Spurgeon, homem servo conhecido como o príncipe dos pregadores, com tanta eloquência que tinha, homem que pregava para 20 mil pessoas sem microfone e a sua voz era ouvida por todos.